com muita honra que eu convido você, Henrique. E ouvir você, para mim, é sempre uma inspiração. Você me inspira a ficar melhor. Mesmo com crise existencial, mas ainda prefiro. Bom dia. Depois dessas emoções assim, até fica tempo bom, né? Oi. Põe o slide para mim. Uma alegria estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessa caminhada dos rios e vou terminar com o Rio Doce. Então, o clima da Terra, quem comanda o clima da Terra é o Sol e os oceanos. 71% da Terra é coberto de oceano e 29% são os continentes. Então, o Sol é que faz os oceanos evaporarem e promover as chuvas na Terra. O Sol, ele tem uma época que ele brilha muito e tem uma época que ele brilha menos. Então, quando ele brilha menos, ele tem menos manchas solares e nós chamamos de mínimo solar. O Sol, então, ele tem um ciclo de 11 anos, que ele dá uma volta na Terra em 11 anos, e ele tem um ciclo maior de 100 anos. A cada 100 anos, esses ciclos de 11 anos, é como se eles ficassem achatados. Coincidência ou não, em 1320 tivemos o mínimo solar e tivemos uma pandemia que foi a peste bubônica. Em 1917, 1918 tivemos o mínimo solar e tivemos a gripe espanhola. E agora em 2019 começamos o mínimo solar, que deve durar até 2030, esse ciclo de 11 anos, mas eu penso que os prognósticos têm mostrado que os próximos 2 ciclos solares de 11 anos, então a gente vai ter o grande mínimo solar que vai até 2053. Então quem mora fora dos trópicos, acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, vai sofrer mais, as chuvas vão ser mais intensas, as nevascas vão ser maiores, os verões vão ser quentes, e nós que moramos dentro dos trópicos, nós vamos ter muitas secas prolongadas. E o Oceano Pacífico, por ele cobrir 35% da superfície da Terra, ele tem uma influência enorme em toda a Terra, Então, esse ciclo 25 que nós estamos vivendo agora, começou em 2019, e que muitas vezes, quando a gente tem o mínimo solar, o magma na Terra, ele fica bastante agitado. Então imagine, hoje, dia 13 de julho de 2024, nós estamos com 60 vulcões ativos na Terra. A Terra toda tem 1.500 vulcões. E os vulcões, eles são essenciais para gerar a vida na superfície da Terra. Então nós temos o magma, nós temos uma camada chamada basalto, e tínhamos uma camada de água, e em cima tínhamos o granito, e nós moramos em cima do granito, é onde nós vivemos. Então nós temos a Pangeia, que é 29% dos continentes, e 71% são os oceanos. Imagine, quando tinha a Pangeia, eu gosto muito de uma teoria chamada hidroplacas. Ela fala assim, tinha o magma, o basalto, uma camada de água, em cima da água, o granito. E essa água estava a 16 quilômetros aqui da superfície, de profundidade. E os magmas ficaram agitados, esquentaram o basalto ferveu a água e a água rasgou o granito. Imagine a América do Sul, onde nós moramos, afastando da África. Não foi uma questão plástica, ela foi elástica, ela foi pá, de uma vez. Imagine a Austrália também saindo do lado da África, a Índia impactando aqui sobre a Ásia, crescendo o Himalaia, a Antártica descendo aqui para o sul e a Austrália chegando aqui na Oceania. Então essa separação dos continentes
ela foi bastante elástica, ela foi e formou as grandes cordilheiras na Terra e aí as placas tectônicas. Então, essas grandes cordilheiras na Terra que foram formadas, nesses 44 anos da minha existência de pesquisa, eu pude atravessar todas elas. Eu fui de carro, não fui a pé não, né? Então, assim, eu atravessei o Himalaia para estudar esse impacto da Índia batendo sobre a Ásia e crescendo o Himalaia. Aqui estão os Andes, aqui no Peru, no Chile, na Argentina. Vê que as cordilheiras, as montanhas são todas paralelas umas com as outras. Imagine a América do Sul batendo na falha geológica de Máscara do Pacífico e crescendo os Andes. O rio Amazonas, que corria para o Pacífico, ele passou a correr para o Atlântico. O boto rosa, a tartaruga e a raia do Amazonas são seres vivos do Pacífico, que se adaptaram em viver no rio Amazonas. Então imagine, a América do Sul cresceu a Cordilheira dos Andes, veio uma planície e um planalto, e por causa do atrito veio uma montanha menor, que no Paraná nós chamamos de Serra do Mar, São Paulo e Rio de Janeiro nós chamamos de Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Serra do Espinhaço, na Bahia, Serra da Chapada da Diamantina, e no Pernambuco, na Paraíba, Serra da Borborema. Nessa montanha menor, o mar foi junto. Imagine o mar aqui, passando aqui, e indo até lá próximo de Catas Altas, Mariana, né, Barão de Cocais, Itabira, e foi subindo aí, Conceição do Mato Dentro, né, até lá no Pico de Itambé, lá em Santo Antônio do Itambé, aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce. E o mar, quando voltou, ele saiu rasgando a terra. O estado do Rio de Janeiro é o mar de morros, o leste de Minas Gerais é o mar de morros, o Espírito Santo é o mar de morros, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aterrou o mar, tivemos uma plataforma continental brasileira. Então, do Paraná até o Amapá tem petróleo, porque foi aterrado, tudo foi aterrado. A matéria orgânica foi aterrada. Então, formou o petróleo aqui na América do Sul. E por isso que a nossa bacia hidrográfica do Rio Doce, por estar nessa região que foi atingida pelo oceano, ela ficou com esse relevo bastante acidentado aqui no leste de Minas Gerais. Aqui está as Montanhas Rochosas, eu pude voar de Vancouver até Edmonton, no Canadá, são de 600 quilômetros de montanhas, uma paralela com as outras, e aqui é o granito dobrado com um glacial em cima, por isso essa cor esbranquiçada, por causa dos glaciais nessa região. E aqui as montanhas azuis da Austrália, no leste da Austrália. Olha como é que as montanhas são paralelas umas com as outras. E aqui os Alpes, eu pude sair do sul da Alemanha e ir para a França, da Suíça, no norte da Itália, na Tchecoslováquia, na Áustria, e voltei para a Alemanha. Eu pude ver como é que foi o encontro dessas duas, que formou essa grande cordilheira. E aqui as montanhas da Etiópia, no leste da África, onde teve as montanhas da Etiópia, as montanhas da Tanzânia, do Quênia e do Moçambique, né? do leste africano. Então, todas essas cordilheiras formadas na Terra, e aqui a Serra do Espinhaço, entre Belo Horizonte e Brumadinho, vê como é que as montanhas são paralelas e voltadas para o lado do pôr do sol, para o oeste, né? E aí, nós conhecemos essa formação da Terra, a América do Sul, a América do Norte, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Então, presta bem atenção nessa figura aí, que vai vir um grande terremoto e vai mudar tudo de novo. Não sei se é a nossa geração, né? Mas que vai acontecer, vai acontecer. Então, isso tudo vai mudar de novo. Quando o vulcão Yellowstone, o Etna na Itália, o Yellowstone no noroeste dos Estados Unidos, o Etna na Itália e o Krakatoa na Indonésia, os três explodirem juntos, são super vulcões que tem na Terra, né? Isso tudo vai mudar de novo essa configuração dos continentes aí que nós conhecemos e entendemos que é assim. Mas é interessante que quando formou os continentes, aqui está o Oceano Pacífico, 35% da superfície da Terra, formou o Atlântico, o Oceano Índico, né? Aqui o Mediterrâneo, o Ártico, a Antártica. Então, esses oceanos, a evaporação deles é que promovem, então, as chuvas
nos nossos solos, nos nossos continentes. O Oceano Pacífico, ele cobrir 35% da superfície da Terra, tem uma época que ele vai esfriar e tem uma época que ele vai esquentar. Nós não sabemos até hoje por que ele esquenta e por que ele esfria, mas esse fenômeno sempre acontece. Os peruanos, então, denominaram quando eles esquentam do El Ninho, e quando ele esfria chama de Laninha. Então, toda vez que o Laninha tem uma característica real, verdadeira, aqui na região sudeste do Brasil chove muito entre outubro e março. E quando entra o El Ninho, aqui no sudeste do Brasil, principalmente na nossa região, não chove. Então presta bem atenção nessa conta de padeiro. Quando você vê que o Laninha está forte no Oceano Pacífico, você ouvir essas reportagens falando por aí, pode saber que de outubro a dezembro, no Vale do Rio Doce, vai chover muito. Chuvas fortes vão ter aqui na nossa região. Então, no Brasil, quando tem o El Ninho, o norte é seco e o sul chove muito. Quando tem o Laninha, o norte chove e o sul fica seco. O que aconteceu? O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora? Porque o El Ninho estava forte e o sul do Brasil chove muito. Tá? Então, o El Ninho estava forte em novembro, a Amazônia ficou seca. Os igarapés da Amazônia ficaram a fio d'água. Isso é um fenômeno que acontece, mas não tem uma floresta grande lá? Tem uma floresta grande lá, mas quem faz chover na Amazônia é os ventos alísios que vêm da África e chegam na América do Sul e faz chover na floresta amazônica. A evaporação do Atlântico é que faz chover na Amazônia. E olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aqui no final de outubro até dezembro, muita chuva no Rio Grande do Sul. Então os ventos alísios, as temperaturas altas aqui da linha do Capricórnio, né, do Trópico de Capricórnio, vão para a Amazônia, aqui na região do Equador, e os ventos alísios vêm da África para a América do Sul. Diferente no hemisfério norte, que eles são das Américas para a Europa. Então há uma diferença dos ventos alísios aí nessas temperaturas. Então, quando tem a linha do Equador, todo mês de maio, aqui do Saara, sai à frente as tempestades de areia, os silicatos do Saara. A Universidade de Maryland tem 50 anos que estuda chuva na Amazônia, e os pluviômetros de Tabatinga, na divisa do Brasil com a Colômbia, tem cloreto de sódio, tem sal. Da onde vem essa chuva com sal? Vem do Oceano Atlântico, porque é tão forte que são os ventos alísios da linha do Atlântico para jogar água aqui na Amazônia. E aqui os silicatos do Saara, todo mês de maio, estima-se a Universidade de Maryland, sai 187 milhões de toneladas de poeira do Saara, e chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de silicatos. Desses 23 milhões de toneladas de areia, 22 mil toneladas é fósforo, aduba a floresta amazônica. Então a riqueza, os solos da Amazônia são paupérrimos, são mais pobres do que os nossos solos do Rio Doce. E lá os solos são muito arenosos, muito pobres, mas o que mantém a floresta viva são esses fosfatos, esses fósforos que vêm da região do Marrocos, que chegam na Amazônia. Então a gente vê assim, como que o clima na Terra, ele vai funcionando, né? Então aqui um modelo matemático, né? Uma imagem que colocaram aqui, só para a gente poder ter uma noção disso aí. E é muito interessante, quando a gente tem o clima, essa aqui ó, é de hoje, ó, dia 13 de julho, agora de manhã, onde estão as chuvas na Terra? Quando você tem a alta pressão, a nuvem, o céu fica azul, o céu está azul, você tem alta pressão, ele espalha as nuvens. E a baixa pressão, que é esse vermelho aqui, recebe as nuvens. Então, chega a nuvem. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tinha uma alta pressão no Pacífico e passou aqui pelo sul da Patagônia e chegou no Rio Grande do Sul, que estava com baixa pressão. Tinha uma alta pressão aqui na Namíbia e jogou água do Oceano Atlântico aqui no Rio Grande do Sul.
e tinha uma alta pressão da Amazônia que jogou a água no Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses três fenômenos juntos, eles só acontecem a cada 100 anos, quando a gente tem um mínimo solar na Terra. É o que aconteceu com as chuvas do Rio Grande do Sul, concentradas no Rio Grande do Sul. Tá? Então, aqui na Bacia Hidrográfica do Doce, esse fenômeno acontece a cada 18 anos. Essa recorrência a cada 18 anos dessas grandes concentrações de chuvas na nossa bacia hidrográfica. Então, hoje, por exemplo, agora de manhã está chovendo muito aqui na Oceania, e vê que a nossa região brasileira, aqui no sudeste do Brasil, zero de chuva. Desde meados de abril, estamos tendo pouca chuva, e vamos ter poucas chuvas em outubro a dezembro esse ano de 2024, aqui na nossa bacia hidrográfica. E toda vez que a gente tem o mínimo solar, as pressões atmosféricas, elas criam essas evaginações, né? Fica essas ondas, né? Então, alta pressão aqui no Atlântico, na Namíbia, está fazendo fazer frio e chuva hoje no sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, está com nuvens, chovendo, mas a região sudeste não tem nuvem para a chuva. Então, é muito interessante que a gente pegar aqui a Europa hoje, ó, na Inglaterra está fazendo frio, porque o Ártico está jogando ar frio aqui, mas o ar quente da linha do Equador está chegando na Itália, na Grécia, aqui na Alemanha, está fazendo calor. Olha que coisa interessante, dentro do mesmo continente, dentro da Europa, essas duas frentes, um lugar fazendo muito frio, outro lugar fazendo calor, né? Que lá é verão no hemisfério norte. Aqui, na linha da americana, no norte-americano, aqui no Canadá, na Califórnia, hoje faz muito quente, mas a região de Nova York, com mais temperatura mais a menos, verão deles lá, né? Então essa é a mudança climática que nós estamos vivendo e vivenciando em toda a Terra. Então isso aqui, hoje as temperaturas na Terra estão mostrando isso. Aqui, ó, a frente fria que vem daqui da Antártica chegou no Paraguai, muito forte, muitas nevascas na Argentina e temperaturas mais altas aqui no sudeste do Brasil, aqui na nossa região. Temperaturas altas na Califórnia, e aqui em Idaho, Wyoming, né? E temperaturas baixas aqui no Canadá e no Alasca também, né? Então a gente vem vendo essas diferenças de temperaturas na Terra. Esse ano a agricultura da Índia vai passar dificuldade, a produção vai ser menos, a agricultura na China, de soja na China, também vai ser menos, por causa das temperaturas, diferenças de temperatura, altas temperaturas, 40 graus de temperatura, né? Então, realmente, nós vamos vivenciando isso em toda a Terra, vivendo essas situações. A primeira vez que o ser humano plantou economicamente, ele plantou o trigo, e o primeiro animal domesticado foi a ovelha, e foi nas margens do rio Eufrates, né? Aqui na Turquia, onde nasce o Eufrates, é um rio de degelo. Então a neve cai na montanha e vai formar então esses cursos hídricos lá, e a Turquia, por estratégia de agricultura, ela tem 23 barragens. No ano passado eu estava estudando o Eufrates e o Tigre no Kurdistão, aqui nesse canto aqui do Iraque, do norte do Iraque. Eu estava aqui restaurando as nascentes do rio Tigre, ajudando a nação, o Ministério da Agricultura, a restaurar as nascentes nessas montanhas aqui. E aqui o rio Tigre, todas essas bolinhas vermelhas são barragens, são para agricultura e para geração de energia na Turquia. E aqui vai o Eufrates na Síria e no Iraque. Eu gosto muito de usar esse rio porque ele tem 10 mil anos de história do ser humano na Terra. Enquanto nós no Brasil, a nossa história é de 1800 para cá, quando Dom João VI veio com 15 mil pessoas morar no Brasil. Então a nossa história é muito recente. Então imagine que o ouro aqui em Ouro Preto, ele foi descoberto em 1690, e a exploração de ouro no Rio Doce, o auge dela foi até 1850. Então esses 150 anos da exploração de ouro na nossa bacia hidrográfica, né? Então
a gente vê que o nosso rio tem 200 anos de história. Tá? Nós estamos aí com, vamos colocar 280 anos de história. É diferente desse pessoal aí que tem 10 mil anos de história. E o que está acontecendo com esse rio lá? Ele vai numa planície, que é entre o rio, aqui vai o rio Eufrates, na planície, entre a Turquia, aqui já na Síria, entre a chamada Mesopotâmia, entre rios, entre Tigre e Eufrates. E lá no Iraque tinha um pântano de 300 quilômetros de extensão, que por questões de guerra entre o Iraque e o Irã, o governo lá, ele fez 7 canais nesse pântano. As pessoas plantavam arroz e eles cultivavam esteira e produziam peixe. Então, o governo, por questão de guerra, secou o pântano, fez 7 canais no pântano. Em 1997, a primeira vez que eu estive no Iraque, estudando esse rio, e eu fui ver esse desastre ambiental que o governo iraquiano fez de secar esse pântano de 300 quilômetros de extensão. Ele fez 7 canais no pântano. E quando o governo mudou, o Google abriu o céu do Iraque, e eu tinha as coordenadas de campo de 97. Em 2006, eu consegui essas imagens, né? Um canal, aqui um segundo canal, terceiro canal, quarto canal, quinto canal, sexto canal, sétimo canal. Aí onde foi construído esses canais, que olha o que aconteceu, os canais construídos lá no Iraque. E em 2009, pela primeira vez na história do rio Eufrates, ele secou. O ano passado eu estava conversando com uma pesquisadora do Ministério das Águas do Iraque, e ela perguntou para mim assim: quando você pensa que o rio Eufrates vai secar? E eu falei com ela assim: olha, pelos dados que eu tenho, vai ser em 2030. Aí ela falou comigo assim: nossa pesquisa do Ministério é 2040. Eu falei: então um rio de 10 mil anos de história, em 10 anos nós não erramos nada, nós estamos igual. Né? Então a gente vê assim, que é um rio que está sujeito a secar, vai secar. E o Brasil, a gente tem 25% dos rios do mundo, né? A gente está aí achando que os nossos rios nunca vão acabar, nunca vão terminar, mas nesses 50 anos nós já perdemos 38% dos nossos recursos hídricos no Brasil. Aonde na Amazônia mora 30 milhões de pessoas e tem 75% da água do Brasil. E na região centro-sul brasileira, aonde mora 180 milhões de pessoas, nós temos 25% dos nossos rios. Então é assim, se o nosso Rio Doce, o nosso Rio Piracicaba secar, nós vamos buscar água da onde? Essa bacia hidrográfica é paupérrima em água subterrânea. Nós temos água de nascentes, nós não temos água de profundas. Água com 100, 150 metros de profundidade, nós não temos. Tá? É muito interessante que lá em Erbil, a capital do Kurdistão, tem 4 milhões de habitantes. Eles já têm 1000 poços artesianos com 360 metros de profundidade. Eles estão secando o rio Tigre por baixo e por cima, as nascentes e as águas subterrâneas. Como é que um rio desse vai sobreviver? E aqui no Rio Doce, nós só temos água de nascentes, nós não temos águas profundas, nós somos paupérrimos em águas profundas, nós não temos aquíferos, né? Aqui na nossa bacia hidrográfica. É essa conta de padeiro que nós temos que aprender a fazer, nós temos que ter essas leituras da onde nós estamos vivendo. Por isso que eu gosto de usar esses rios históricos da humanidade, para a gente poder entender isso aí. Né? Olha aqui as secas. Em 2009 chegou o ponto das pessoas atravessar o Eufrates seco, né? Até que as chuvas se regularizaram novamente. E aqui o ano passado, eu tirei a foto do Eufrates lá no Iraque. Olha como que ele está com pouca vazão. Era verão, era mês de agosto, era final de agosto, quando eu tirei essa foto, essa imagem aí. Olha essa outra aqui, perto de Mossul, lá junto, perto do Kurdistão, né? E aqui vai o rio Tigre, também com pouca água, né? Agricultura nessa região deles lá, e aí está o rio Tigre com leito também seco também, né? Diminuiu bastante o volume de água do rio Tigre. E aí está esses dois grandes mananciais do mundo árabe, o Eufrates e o Tigre, né? São rios da nossa história. Outro rio da história também que eu gostei de estudar muito, foi até a minha tese
do meu doutorado foi o Rio Jordão. Eu já fui 9 vezes lá, eu estudar esse rio. É um rio de degelo, aqui é o Monte Hermon, né? E aqui ele desce uma trinca, uma falha geológica lá do norte da Síria, do Líbano, perdão, divisa com a Síria, e desce até o Mar Morto, né? Aí estão as nascentes do Rio Jordão, que é um rio de degelo, né? Diferente de nós aqui. E aí está o Rio Jordão, para nós um córrego, né? Para nós do Brasil é um córrego, mas 5 povos brigam por essa água, 5 nações: o Líbano, a Síria, Israel, a Jordânia e agora o estado da Palestina. 5 povos, né? Moram num país tropical, abençoado por Deus, que beleza, né? É a canção, a melodia do poeta carioca, que fala do nosso país, das águas do nosso país, tá? A gente pensa que a água aqui vai tudo bem, tá? Mas toda vez que nós lançamos esgoto dentro do rio, que nós fazemos nossas casas de costa para o rio, porque tem que lançar o esgoto dentro do rio, a água só vai autodepurar 50 quilômetros depois. 50 quilômetros depois. Se tiver outro esgoto de outra cidade, é mais 50 quilômetros para frente. Então você vê, a nossa bacia hidrográfica, que tem 228 municípios, 8 tem estação de tratamento de esgoto. 8 municípios têm estação de tratamento de esgoto. Somos 3,5 milhões de habitantes nessa bacia hidrográfica nossa do Rio Doce. Então a gente vê como que a gente precisa ter essas leituras, esse entendimento, para termos um rio limpo, ter qualidade de água para a nossa sobrevivência e a gente poder viver cada vez mais onde nós vivemos e aonde nós moramos, né? E aqui está o rio Jaboque, é um rio que eu estudei o ano passado na Jordânia, que é afluente do Jordão. E aqui está o Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, né? Aqui está as colinas de Golã, lá em Israel, é um lago de água doce, né? Que abastece hoje a Jordânia, né? Então, aí vai o rio Jordão, virou um córrego, né? Para chegar no Mar Morto. Aqui está a bacia hidrográfica do Nilo, são 11 países que abastecem o Nilo. Aqui está a Etiópia, esse aqui é o Lago Tana. Então, o Lago Tana tem 160 quilômetros de extensão, e o desaguar do Tana nasce o rio Nilo, e ele vai escavando esse basalto, e fez um cânion de 600 metros de profundidade, 4 quilômetros de largura, e 600 quilômetros de extensão. Esse cânion, essa terra que saiu dos planaltos, das montanhas da Etiópia, adubar as terras do Sudão e do Egito, né? Para ter agricultura no Egito. Aqui é a cidade do Khartoum, a capital do Sudão, aonde vem o Nilo Branco e o Nilo Azul, os dois encontram aqui, né? Onde teve depósitos na margem do Nilo, das grandes cheias do Nilo, só é na sua 2, 3 quilômetros da margem, depois vira tudo deserto, né? Então olha lá onde tem os plantios e onde tem os desertos do Nilo. Aqui é Luxor, no sul do Egito, só tem 2, 3 quilômetros da margem, tem vida, porque tem agricultura, por causa dos projetos de irrigação e a fertilização dos basaltos da Etiópia que chegaram aqui, e tudo depois é deserto, muito deserto. Aí está o Cairo, e aqui entre o Cairo, Alexandria e Port Said, onde tem o canal de Suez, aqui mora 25 milhões de pessoas, cada família tem de 1 a 2 hectares de terra. Esse solo aqui, que eu encontrei lá nas montanhas da Etiópia, 3.600 quilômetros para baixo, no delta do Nilo, eu encontrei os mesmos solos. Vieram dos basaltos da Etiópia, daquela terra fértil da Etiópia, e chegou até a foz do Nilo. É muito interessante isso, né? Porque quando tinha a Pangeia, o rio Nilo, ele chegava no Mediterrâneo, dentro de um cânion, ele virava uma grande cachoeira, porque o mar Mediterrâneo era mais baixo. Quando a Pangeia subiu, que os oceanos se acomodaram, então o mar Mediterrâneo subiu, e o Nilo ficou da mesma altura do nível do Mediterrâneo, então ele abriu um delta, né? Esse tanto de galhos, de raízes de rio, de canais do rio que ele abriu, que é o delta dele. Mas olha, o mesmo solo, a agricultura familiar, 2, 3 hectares, pai, mãe, filhos, é que
cultivam a terra, né? E aqui está a barragem Renascença, inaugurada agora em 2022, né? A maior barragem na Etiópia. E a Etiópia, e hoje o Nilo tem 16 grandes barragens, e aí está o que vai acontecer com o Nilo até 2053, com essa mudança do clima do Sol, principalmente com o mínimo solar. Eu também penso que o rio Nilo vai secar no Egito. Então vocês veem assim que situação. O ano retrasado teve uma charge no jornal francês, falando isso aqui: a Etiópia segurando a terra nas montanhas, a água na montanha, e o Sudão e o Egito sem água, né? Agora, se eles foram lá e jogar um míssil na barragem, 60 milhões de pessoas do Egito ficam debaixo d'água, né? Então, essa aqui é a situação dos recursos hídricos. Poucas nações dependem tão completamente de um único rio do que o Egito. O Nilo fornece mais de 90% de abastecimento da água do Egito. Cerca de 60% da água do Nilo do Egito se origina na Etiópia, do Nilo Azul, tá? Então a gente vê que ao longo do Nilo moram 90 milhões de pessoas, de Assuã até Alexandria, e essa turma aí precisa dessa água, igual nós aqui no Brasil, não é diferente. A Europa tem 50 grandes rios, 5 são despoluídos, tá? Esse aqui é o Sena, em Paris. Tem 120 anos que eles despoluem esse rio, mas ele é verde assim por causa das algas, porque os solos da Europa são muito ácidos. É semelhante aos nossos solos também, aqui no país tropical, igual aqui do Rio Doce também, muito ácido os nossos solos, mas os solos deles são mais ácidos ainda por ser um país temperado, que tem muita neve, e aqui a gente mora num país tropical, mas ainda tem essa situação das algas. Esse é o Loire, no sul da França. Imagine, o salmão sai daqui, vai lá na Islândia, na Groenlândia, vai no Canadá, desce a costa americana até a Flórida, depois ele vem para o Marrocos, e ele sobe, ele chega na foz desse rio. Tem tanto nitrato e fosfato, são fertilizantes, na foz do rio Loire, que o salmão não identifica mais o rio que ele nasceu. Eles colocam um chip no salmão para fazer ele gasta 4 anos para fazer essa volta no Atlântico. Ele fica velho, não acasala e morre. E a população de peixe do salmão na Europa está cada vez mais diminuindo por causa dessa questão aí dos rios da Europa. Esse é o rio Tai, na Escócia. É um dos grandes, para mim é o rio mais limpo da Europa. Foi a primeira vez que eu vi a truta arco-íris ao vivo e a cores, né, dentro da água, um cardume de trutas dentro de um recurso hídrico. E aqui está o rio Usk, no país de Gales, também é um dos rios mais limpos da Europa. E aqui está o Tâmisa, que tem 150 anos que eles estão despoluindo o Tâmisa, mas a turbidez é alta e o salmão não consegue reproduzir nessas águas. É igual nossos peixes aqui no Rio Doce. Quando a chuva atrasa para final de outubro e novembro, a piracema do Rio Doce começa em setembro, porque em agosto os dias estão ficando grandes, as temperaturas estão ficando altas, a luminosidade é maior, então o peixe começa a emigrar, ele capta a luz solar pelos seus olhos e vai para a hipófise dele, na cabeça dele, e a hipófise amadurece as gônadas sexuais, e eles ficam aptos a acasalar. E quando as chuvas se atrasam para final de outubro e novembro, a fêmea joga o ovo na água, o macho joga o esperma, forma o ovo, e os peixes conseguem sobreviver. Nasce muito peixe. No ano que as chuvas adiantam para início de setembro, que começa o rio a ficar turvo, a turbidez começa a ficar alta, porque a argila tem uma carga negativa. Quando os peixes se acasalam, a fêmea joga o ovo, o macho joga o esperma, a argila, por ter uma carga negativa, envolve o ovo e mata o embrião por asfixia. Tá? Foi o que aconteceu com a barragem da Samarco,
quando o resíduo da barragem de Samar que veio pelo Rio Doce, os peixes morreram por falta de oxigenação. Tá? Faltou oxigênio na água. Então, por isso que morreram os peixes. Né? E a argila muito fina do resíduo, as guerras dele ficaram todas, né, fechadas. Por isso que houve a morte dos peixes. Então, semelhantemente, acontece isso quando a turbidez é alta no Rio Doce. Então, naquele ano, que a chuva adianta para setembro, a população de peixe no outro ano seguinte vai ser menor. Quando as chuvas atrasam, a população de peixe naquele ano no rio, no outro ano, vai ser maior. Né? Então, existe essa matemática aí para a gente aprender a fazer. Né? E esse aqui é o rio Teno, na Finlândia, na Noruega. Essa era uma grande bacia leiteira, e essa bacia leiteira, os filhos foram estudar em Helsinki, em Oslo, em Berlim, em Frankfurt, foram estudar em Londres, em Paris, e não voltaram. Hoje a população está com mais de 80 anos de idade, a população envelheceu, e com isso então, eles perderam o vigor físico de trabalhar. Deixaram a floresta crescer, o governo paga a floresta em pé, o governo da Noruega e da Finlândia. Aí a casa deles está vazia, só está o casal. Eles têm um estábulo com 8, 10 vaquinhas para fazer queijo, requeijão, não vender o leite, mas fazer um subproduto, fazer o queijo, o requeijão, para poder ter um recurso financeiro maior. E esse rio Teno, o basalto é tão presente nessas águas que o salmão entra nessa bacia hidrográfica, sai do oceano e vem para a bacia hidrográfica. É o rio que mais produz salmão no Oceano Atlântico. Do dia 15 de junho até o dia 15 de agosto, abre a temporada de pesca. Esse ano foi licenciado 9.000 pessoas para pescar no rio, com anzol, com linha. É proibido colocar rede, colocar tarrafa, só de anzol. E com isso, então, essa foto que eu tirei era 2 horas da manhã. É lá o sol da meia-noite. Não tem noite, é dia no verão. E com isso, então, a casa deles também viraram pousadas, os quartos viraram pousadas. Para quem vai pescar. Essa foto eu tirei 1 hora da manhã, esse cidadão aqui pescando aqui. Olha, parecia 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Né? Então, a gente vê que como é a sobrevivência dessa turma, porque envelheceram, os jovens foram embora. Né? E aqui está o rio Elba, que nasce na Tchecoslováquia, vem das corredeiras das montanhas da Tchecoslováquia, e quando chega na Alemanha, vai para a Baixa Saxônica, nessa planície. Né? E há 120 anos atrás, fizeram esses diques aqui, para aumentar a velocidade do rio, no meio dele. E eu estive na Universidade de Clausthal, no norte da Alemanha, e o professor Quad, que veio a falecer até agora em 2022, muito inteligente, muito brincalhão, teve muitas vezes aqui em Ouro Preto, na UFOP aí em Ouro Preto, veio aqui muitas vezes aqui estudar a Serra do Espinhaço, aqui no Brasil, desde a década de 70, ele veio muito aqui, e ele me convidou para ir lá, ele falou assim, o rio, em 100 anos, ele escavou 2,40 metros de profundidade. E a velocidade da água, ele foi depositando areia aqui entre os diques. E foi desassoreando o meio dele e depositando areia aqui. Por que eles fizeram isso? Para tornar o rio navegável. Das pessoas ir de Dresden, da divisa da Tchecoslováquia, até Hamburgo, a foz do rio Elba. Só que a floresta que estava a 1 quilômetro da margem do rio começou a morrer, porque o lençol freático abaixou. Ele me chamou lá e falou, Lobo, ensina nós a assorear rio. No Brasil, vocês são campeão desse negócio, como é que vocês fazem lá? Como é que vocês assoreiam? Como é que você joga terra no rio de vocês? Olha a concepção da turma lá fora do Brasil, o nosso país tropical, abençoado com Deus, os rios que nós temos aqui. Né? Imagina o Rio Doce, em 1960 tinha 3 metros de profundidade média, hoje tem 90 centímetros de profundidade média.
nós perdemos por erosões difusas dessa bacia hidrográfica de 83.500 km², nós perdemos aqui no Rio Doce 14 milhões de toneladas de solo todos os anos para cá no Rio Doce. De 1960 para cá, como o rio assoreou, como ele está assoreado, de erosões difusas da bacia hidrográfica, de toda a bacia hidrográfica nossa, pelo mau manejo dos nossos solos. E foi muito interessante que a turma fez, tirou os diques, 2, 3, tirou os da curva todos, e em 10 anos o rio assoreou de novo e a floresta está lá em pé e vivo. Tem como fazer, né? Tem como fazer, tem como mudar isso aí, né? Esse é o rio São Lourenço, em Quebec, no Canadá, nasce nos Grandes Lagos americanos, e esse aqui é as nascentes do rio Hudson, a 140 quilômetros de Nova York. Foi feito esses lagos, as montanhas, lá 140 quilômetros de Nova York, tirava a água a 30 quilômetros de Nova York para abastecer a cidade, e a água vinha com herbicida. Ficava caríssimo para tratar a água com herbicida, para tirar o herbicida da água, para tornar potável de mesa para Manhattan, para Nova York. E a turma foi buscar água a 140 quilômetros, com adutoras, com lagos, paga o produtor rural $10 mil por ano, para ele cuidar da nascente, cuidar da barragem, não deixar ninguém nadar, pescar, poluir, nem jogar estrume de boi aí dentro, nada. Então, antes tirava água daqui, dessa região aqui, a 40, 50 quilômetros lá de Nova York. E Manhattan hoje, quem mora em Manhattan hoje faz questão de pagar $7 o metro cúbico de água que vem da montanha. Tá? Então, é muito interessante ver esse aí. Esse é um rio que eu estudei muito nos Estados Unidos, eu gosto muito de lá. É o rio Ohio, fica na Pensilvânia, no West Virginia, no Kentucky, no Ohio, no estado de Ohio. É um grande afluente do rio Mississippi, um dos formadores do Mississippi, que é o rio Ohio. Em 1964, tinha tanto lixo, óleo e graxa nesse rio que ele pegou fogo. E a turma fez um trabalho final da década de 60 para cá, em restauração das margens desse rio, e restauração e tratar os efluentes industriais, os efluentes sanitários de todas as cidades. E esse é um dos rios mais limpos na Europa hoje, nos Estados Unidos, que é o rio Ohio. Então aí vai o rio Ohio. E aqui estão os rios da Ásia. Aqui está o Ganges, que vai encontrar com o Brahmaputra e vai formar o Bangladesh. O rio Shawa, que vai desaguar no Mianmar. O rio Mekong, que vai desaguar nasce no Tibete e vai desaguar no Vietnã. O rio Yangtze, que nasce no Tibete e vai desaguar em Xangai, corta toda a China. E aqui o rio Amarelo. E aí, quando eu fui estudar as nascentes desses rios, eu concentrei meus estudos no rio Mekong. Mas olha as montanhas, como elas todas desnudas, o tanto de sedimento que esse rio leva embora, mesmo aqui com os plantios de trigo, nessa região, aqui no Camboja, olha o sedimento dentro do rio, cada vez mais assoreado. E aqui o rio Ganges, na Índia. Então, os tantos de esgotos sanitários, os cadáveres que são cremados nas margens do rio Ganges, acaba então a água bastante poluída, mas tem 4 festas por ano, que mais de milhões de pessoas pulam dentro da água para se jogar água na sua cabeça para purificar. Então é a religião deles, é a crença deles. Então esse rio bastante complicado lá na Índia. E aqui está o Alasca, os afluentes do rio Yonko. Aqui eu na margem do Yonko, estudando essa geologia do Yonko, é o rio que mais produz salmão de todas as Américas, tá? A sua foz é no Estreito de Bering, lá no Alasca, no Oceano Pacífico. 30% da população mundial não tem acesso a banheiro, não tem esgoto sanitário em suas casas, e 700 milhões de pessoas no mundo todo, esses laranjados, vermelhinho, todo aqui na Terra, que não tem água potável. Você abre a torneira da sua casa, essa água tratada, você dá graças a Deus, porque tem 700 milhões de pessoas que não têm água potável em suas casas.
E aqui está a dificuldade de água. Então, do Ceará até o Rio Grande do Sul, no litoral do Brasil, a gente tem problema seríssimo de água. Nós não temos águas subterrâneas. A Amazônia sim tem água, mas veio os Estados Unidos também tem problemas sérios de água, o Canadá tem mais água, aqui a região siberiana tem muita água, mas a Europa também não tem água subterrânea, tem problemas sérios de recursos hídricos. E agora nós temos o Aquífero Guarani do Brasil, do sul do Brasil, e agora em 2011 nós descobrimos o aquífero ao teto do chão. E agora em janeiro nós descobrimos que na Bolívia, a turma da pesquisa, né, meus colegas de pesquisa descobriram que da Bolívia pelo Acre e o Paraguai existe uma ligação dos dois aquíferos na América do Sul, entre o aquífero até do chão, até debaixo do rio Amazonas, e o aquífero aqui, Guarani, no sul do Brasil. O ano passado, em julho, eu estava lá estudando o aquífero até do chão, aqui no Pará. Então, visto esse andar na terra, vamos voltar aqui para o nosso Rio Doce, que é o nosso tema principal aqui. A bacia hidrográfica do Rio Doce, 83.500 km², 86% do estado de Minas Gerais, 14% do estado do Espírito Santo. Somos 3,5 milhões de habitantes e 228 municípios, 200 em Minas Gerais, 28 do estado do Espírito Santo. Uma bacia hidrográfica que foi 90% de domínio da Mata Atlântica, porque as correntes Falcon, que vem da Antártica, vem pela Patagônia, vem pelo sul do Brasil, ela vem até a foz do Rio Doce. E lá da África, da Namíbia, sai uma corrente de água quente que chega no Rio Grande do Norte, ela vai para o Golfo do México, e dessa costa brasileira até a foz do Rio Doce. Então, essas duas correntes brasileiras, a de água quente e de água fria, se encontram na foz do Rio Doce. Então, teve uma floresta amazônica que veio pelo litoral brasileiro e veio até a foz do Rio Doce. Teve uma floresta no norte do Paraguai, do norte da Argentina, que veio pelo litoral brasileiro e veio até a foz do Rio Doce. O Rio Doce foi o encontro de duas grandes florestas. Então, aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce, nós tivemos 400 espécies de árvores por hectare. Um hectare tem 10 mil metros quadrados, tamanho de um campo de futebol. A floresta amazônica tem 350 espécies de árvores por hectare. As florestas americanas, canadense e americana tem 18 espécies de árvores por hectare. As florestas da Europa e da Ásia têm 22 espécies de árvores por hectare. As florestas do Vietnã, do Camboja, do Laos, da Tailândia, do sul da China, tem 250 espécies de árvores por hectare. E no outro lado do Oceano Atlântico, no Camarões, na Nigéria, Camarões, Nigéria e Angola, tem 280 espécies de árvores por hectare. A maior floresta madeireira que o mundo conheceu foi no Vale do Rio Doce, no Brasil. Não teve outra floresta tão rica. 60% dessa floresta foi queimada, foi ligada às pastagens. Ela não teve utilização da indústria moveleira e nem da indústria de carvão, simplesmente foi queimada para dar lugar às pastagens. Trouxemos o capim-gordura de Angola, do Camarões, da Nigéria, com os navios negreiros. Trouxemos o capim-polonião da Tanzânia, na década de 40, implantado no Vale do Rio Doce, que foi o grande Eldorado da população de São Paulo e do Rio de Janeiro. Era criar boi no Vale do Rio Doce. E na década de 70, nós trouxemos os baquiaras da África do Sul e da Austrália, 400 variedades de baquiaras plantadas aqui no Brasil. E veio, 40 variedades de braquiaras plantado aqui na nossa região, e o braquiarão foi o que dominou as nossas pastagens aqui no Vale do Rio. Uma bacia com um relevo bastante acidentado, ao oeste a Serra do Espinhaço e ao sul a Serra da Mantiqueira, onde nós temos o Pico da Bandeira, né, aqui no Caparaó. Então, os nossos solos, nós temos esses solos alaranjados, que são profundos, porosos,
mas como eles entram água dentro deles, e eles acabam levando os nutrientes para o subsolo, são solos muito ácidos, aonde a gente tem a samambaia, a gente tem a embaúba branca, tá? E a maioria dos municípios aqui da Bacia Hidrográfica do Rio Doce tem muito esses solos, região de Mariana, de Ouro Preto, de Catas Altas, né? A região de Itabira, aí vai subindo aqui para Santo Antônio também do Mato Dentro, né? E vai subindo aqui para a região central do Rio Doce, a gente dá a cara principal do Rio Doce, esses solos rosas, são solos pouco profundos, são pouco porosos, eles armazenam pouca água e eles são mais férteis. Nós chamamos de agissolos. E esses laranjados nós chamamos de latossolos. E a foz do Rio Doce, o rio levava muitos sedimentos para a sua foz e acabava depositando na sua foz, tendo 1 metro, 1,5 metro de matéria orgânica, onde foi plantado cacau. Debaixo da floresta, aqui na região de Linhares, aqui na foz do Rio Doce. E esses solos em cinzas aqui eram alagados da formação do Rio Doce. E aqui está o Caraça, as nascentes do rio Piracicaba, né? Então essa região aqui do Caraça, então a gente tem esse guinais aí aflorado, né? E aqui está o Pico do Itambé, em Santo Antônio do Itambé, lá do lado de Diamantina, aonde nós temos os arenitos, né? Então aqui no Itambé, toda a areia, esses arenitos e esses quartzitos, essas rochas, toda a areia do Rio Doce, que vem pelo Rio Santo Antônio e pelo Rio Saçuí Grande, que são os rios que mais traz sedimento para o Rio Doce, né? O rio Piranga também traz, o Piracicaba um pouco, né, por causa dos arenitos, dos quartzitos das nascentes do Piracicaba, lá em Ouro Preto. Então, ele também traz esses sedimentos para o Rio Doce e acaba assoreando o rio, né? Ficando bastante assoreados, né? Aqui os quartzitos lá no Pico do Itambé, e aqui a região do vale do rio Saçuí Grande, que vai desaguar lá em Governador Valadares. Então você vê que a bacia hidrográfica, 80% da bacia hidrográfica é pastagem degradada. Então daquela grande floresta atlântica que aqui dominou, né, com tantas espécies florestais, riquíssima em árvores, espécies florestais, virou pastagens degradadas que assoreou bastante o Rio Doce, né? Aqui entre Tubiritinga e Conselheiro Pena, né? Essa região ali, né? Aqui na região de Colatina. Então a gente vê aqui como o rio lá tinha 3 metros de profundidade, hoje tem 90 centímetros de profundidade. E entre Linhares e a foz do Rio Doce tem 54 centímetros de profundidade. Acabou os canais principais do rio, não tem mais, virou um fundo chato, né? De assoreado dessa região. Olha aí, indo lá para a Regência, né? E aqui foi o rompimento da barragem da Samarco, aqui é a barragem de Candonga, em Santa Cruz dos Calvados e Rio Doce. O rio ficou dessa cor, avermelhado. Por que ficou avermelhado? Por causa do ferro, tem 2 valências, mais 2 e mais 3. Então o ferro na forma reduzida tem essa cor fechada, vermelha. O ferro na forma oxidada, ele tem a cor amarela, né? E é muito interessante que quando foi o rio andando e ele foi encontrando os esgotos sanitários das cidades, o rio parou de ficar vermelho e foi ficando mais amarelão do que vermelhão, porque o esgoto sanitário, a carga orgânica foi reagindo com o ferro e o rio foi ficando mais oxidado, mais amarelo, né? O Rio Doce, então ficou dessa cor aqui lá a barragem de Baguari, né? Então aqui entre Governador Valadares e Periquito, né? Então essas cores, essa cor cinza fala para nós que nossa bacia hidrográfica não tem água subterrânea, nós somos pobres em água subterrânea, tanta cinza como essa cor vermelha, ocre aí, essa cor azul, né? Nós temos alguma água subterrânea aqui na foz do Rio Doce, porque essa região é alagada, essa região pantanosa, né? Então aqui os períodos de chuva, que vai de outubro a março, chove, e de março a outubro não chove, é seco, sempre foi assim. Por isso nós chamamos a floresta aqui, nós denominamos de floresta estacionária, que sempre teve uma estação seca na nossa bacia hidrográfica, né? Então
Os meses de dezembro, outubro a dezembro, são os meses mais chuvosos. Aí o domínio da Mata Atlântica, aqui o Parque Florestal do Rio Doce, 36 mil hectares de floresta, né? Nós temos 40 lagoas, né? Aqui a reserva de Soretama, lá em Soretama, né, no Espírito Santo, e aqui a reserva da Vale, lá em Linhares, que é do lado de Soretama. A reserva de Soretama são 25 mil hectares e a reserva da Vale são 23 mil hectares. Até hoje nós estamos descobrindo árvores aqui que ninguém nunca sabia que existia o nome dessas árvores, essas espécies, né? E aqui do fundo lá da reserva da Vale, o tamanho da floresta de 23 mil hectares. E aqui lá na foz do Rio Doce, os campos alagados, né, que eles foram feitos drenagens aqui pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento na década de 50, que drenou isso aí, e ficou um solo muito ácido, muito cheio de enxofre, né? Bastante enxofre e as terras de baixa fertilidade. E aqui o rio Piracicaba desaguando no Rio Doce, aqui em Patinga, né? A foz dele, vê que ainda tem sedimento, assoreamento aqui nessa região, né? Já tem aí. E aí a bacia hidrográfica, 83.500 km², esse amarelão todo é pastagens degradadas na nossa bacia hidrográfica. Então nós perdemos 14 milhões, quase 14 milhões de toneladas de solo. Pesquisa agora de março desse ano, de 2024, mostrando o tanto de perda de solo que nós temos no Rio Doce, o assoreamento do Rio Doce. Isso é muito interessante, porque a cidade que eu nasci, Governador Valadares, qualquer chuva agora o rio vai transbordar, né? Não é por causa de um evento, que teve da barragem da Samarco. A barragem de Samarco foi 43 milhões de toneladas, 23 milhões de toneladas ficou na barragem de Candonga e 20 milhões de toneladas verteu dentro do rio até o mar, né? Mas todos os anos nós perdemos 14 milhões de toneladas de solo para dentro do nosso rio, para a nossa calha principal, que é o Rio Doce. Olha as erosões fortes em toda a bacia hidrográfica e muito forte, né? Processos erosivos da nossa bacia hidrográfica e as regiões de alta vulnerabilidade, né? Vulneráveis, né? Como aqui a região do rio Manhuaçu, a região do rio Suaçuí Grande, que aqui é o rio Itambacuri, né? Aqui nas nascentes do rio Santo Antônio, aqui é a região do rio Casca e do rio Matipó, né? Aqui o rio São José no Espírito Santo. Então a falta de água vai começar a aflorar. Eu creio que a partir de 2030 a gente vai ter muitos problemas na época da seca na nossa bacia hidrográfica do Rio Doce, se nós não mudarmos a chave, se a gente não mudar as nossas atitudes da nossa exploração dos nossos solos, né? Então a gente vê assim, o rio Piracicaba, esse azulzinho aqui, o rio Santo Antônio, o rio Suaçuí Grande e o rio Manhuaçu são os rios que mais traz vida para o Rio Doce. É muito bacana que nesses 9 anos depois do evento da barragem de Fundão, quem trouxe vida para o Rio Doce foi 16 afluentes do Rio Doce. Trouxe vida para o Rio Doce. Hoje, com a proibição da pesca, a calha principal do Rio Doce, o que está tendo hoje de tucunaré azul no Rio Doce é um negócio assim, impressionante. Trouxeram ele da Amazônia agora em 2020, 2021, alguém trouxe aí, colocou em alguma barragem, e a barragem rompeu com essas chuvas de 2021 e 2022, e ele foi para a calha do Rio Doce, a população dele está aumentando, e ele é altamente exigente de qualidade de água. Então é um fenômeno para nós. A mesma coisa dos bivalvos que estão encontrando no fundo do Rio Doce, que está cheio de bivalvos na calha do Rio Doce, que também são filtradores de qualidade de água, que nós estamos encontrando na nossa bacia hidrográfica. Então, o grande problema hoje do Rio Doce não é mais a qualidade da água, é a quantidade de água. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que ver cada vez mais na nossa bacia hidrográfica. O rio Piracicaba hoje está com cartão amarelo, o rio Manhuaçu também. Já aqui na foz do Rio Doce, o rio Santa Joana e o rio Pancas está secando na época da seca. Mas para 2030,
todos os afluentes do Rio Doce do Espírito Santo, na época da seca, eles vão secar, eles vão ficar intermitentes. O Rio Santa Joana, o Rio Santa Maria do Doce, o Rio Pancas, o Rio São José, todos os afluentes do Rio Doce vão secar. E o Piracicaba vai tomar um cartão vermelho. Alguns afluentes do rio Piracicaba também vão secar para 2030. Eu estou falando daqui a 6 anos, não é mais do que isso não. Com a situação do clima, desse fenômeno que nós estamos vivendo, do sol, que vai durar, que a nossa geração vai durar até 2053, que começou em 2019, do mínimo solar, os próximos 30 anos vai ser doído para nós aqui no Rio Doce, tá? Com pouca água que nós vamos ter. Então nós precisamos restaurar nossas nascentes, os topos de morro, né? Então eu chamei umas crianças para plantar árvore lá em Governador Valadares, nas margens do Rio Doce, lá perto do Minas Clube lá, e olha que legal, 7 anos depois, tivemos um bosque. Pô, tem como fazer, né? Olha, em Itabira, essa pilha de estéreo, na tese de mestrado da professora Flávia Pantuza, que hoje é diretora da FUNSESI, lá em Itabira, olha que legal, com 2 anos e meio de plantio, olha como é que cresceu as árvores, com 10 anos, olha como é que estão as árvores, desenvolvimento de uma pilha de estéreo da mineração. Então o topo do morro, ele é importantíssimo ter a floresta. A chuva que cai na montanha, com a floresta em cima dela, a chuva de janeiro, ela vai durar até agosto. A chuva de fevereiro, a nascente vai durar até setembro. E a chuva de março, a nascente vai durar até outubro. Então, as nascentes, a água fica 6 meses dentro do solo, quando cai a chuva no topo da montanha para ela sair na nascente. Então, não importa aqui na encosta o que eu vou plantar, se vai ser capineira, se vai ser eucalipto, se vai ser café, se vai ser cana, se vai ser pastagem, mas o importante é aqui em cima, é guardar água no topo do morro. Olha a região de Aimorés, nós restaurando nascentes lá, aqui nós fechamos uma nascente com 6 meses depois, o subbosque estava vindo, e com 1 ano e meio depois, a nascente voltou. De 2011 até agora, em 2024, na região de Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, pelo Instituto Terra, nós já restauramos 2.600 nascentes, no programa Olhos d'Água, né? Então, é muito bacana isso, né? É muito gratificante, né? A Renova está até com a gente lá também, que eu sou conselheiro lá no Instituto Terra, né? As caças secas, elas são importantíssimas nas nossas estradas vicinais, as pequenas barragens, né? No topo do morro, as caixas secas são importantes. Eis aqui que eu fui lá no Kurdistão ensinar os caras a fazer 28 metros de diâmetro com 1,80 m de profundidade no meio, fazer buraco no topo da montanha. A neve cai na montanha hoje, lá no Kurdistão, e a água infiltra no solo. As nascentes deles duravam 3, 4 meses, agora estão durando 7, 8 meses. Então é muito interessante isso, né? A gente poder trocar essas ideias com outras nações, com outros países. Os caras têm cultura milenar, e nós ainda estamos com 200 anos de história, né? Nós temos que buscar, essas informações para nós são importantíssimas, as caixas secas nos topos do morro nosso, né? E agora aqui na região de Sabinópolis, né, com esse programa aqui, do subsolador, né? Você só rasga a terra e para a água infiltrar no solo, e ter maior infiltração de água no solo, né? Como é importante isso aqui para infiltrar mais água no solo. Aqui é a Fazenda Bucão, em 1998, lá em Aimorés, 700 hectares, e olha que legal, fez 25 anos agora o ano passado, e olha que legal, olha, pô, tem como fazer, né? Tem como diversificar, plantar, produzir, e toda a cadeia alimentar dentro da floresta voltou, né? E o ano passado apareceu a onça parda e o lobo-guará, né? Tinha aparecido a jaguatirica, e toda a cadeia alimentar está aí, voltou lá. O Sebastião Salgado, aqui o Vivendas, que fez o filme dele, chama O Sal da Terra, aqui um outro colega, o João Linhares, né, quando nós estivemos lá. E aqui estava a minha família americana, quando eu fui bolsista do Rotary Club, lá em Idaho, nas margens do rio Snake, e na primavera, que lá no final de março, a gente levava milho para jogar para os ganchos selvagens que chegavam lá,
né? Então é um lugar aprazível de ter na margem do rio, né? Com bancos para a gente poder sentar, gramado, né? Então é isso que a gente pode fazer dos nossos rios, da nossa cidade, das nossas comunidades, né? E o meu sonho de infância era conhecer as sequoias. Eu tinha um sonho de infância, né? E eu fui conhecer a sequoia lá na Califórnia. E aqui eu na beira, debaixo da General Sheridan, ela tem 7 metros de largura, tem 84 metros de altura, e ela tem 2.500 anos. Viveu todos os intempéries, teve perseverança. Essa árvore teve perseverança. Eu gosto muito de uma frase que tem lá em Jó 14:9. Eu gostaria que vocês falassem comigo. Há esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra apodreça a sua raiz, ao cheiro das águas, brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos. Que a minha geração possa mudar a situação do Rio Doce, que nós tenhamos cidade melhor de viver e de morar. Muito obrigado, tchau, tchau, prazer.